Estamos de volta, vamos fazer a nossa revisão, falando aí de ginástica. Hoje esse bonequinho aqui pulando polichinelo representa muito, né? O que a gente está trabalhando nessa aula de hoje. Mas sem perder tempo, vamos revisar? Vamos ver o que nós vimos nessa aula que falou sobre manifestações culturais e representações da ginástica. Então, o que nós abordamos? Nós tivemos aí 4 momentos de conversa. Inicialmente falamos sobre a introdução, né, à ginástica, e aí associamos com a educação física. Nós aprendemos que em um dado momento da nossa história, essa ginástica chegou a ser considerada como sendo educação física, teve o termo de ginástica médica associada. Com a evolução, né, conforme foi evoluindo as aulas de educação física, essa ginástica passou a ser uma das práticas corporais da educação física na escola. Aprendemos que essa ginástica ela traz inúmeros benefícios para o corpo, desde a preparação para modalidades, desde o relaxamento, manutenção, melhoria da saúde. Então a gente consegue ver essa ginástica presente em movimentos naturais, em movimentos mais complexos. Nós podemos utilizar essa ginástica com implemento ou sem implemento. Então nós verificamos todas essas associações aqui em relação à ginástica. Nós também falamos sobre os tipos e práticas da ginástica. E aí esses tipos e práticas diferenciando o que é ginástica competitiva e o que é ginástica não competitiva. Trouxemos aí alguns tipos e aí nós damos o destaque para a ginástica de condicionamento. E na ginástica de condicionamento falamos sobre a ginástica com o próprio corpo, a ginástica com peso e acessórios, a ginástica com equipamentos e trouxemos o universo das ginásticas na academia, né? Dando ênfase aqui com a parte competitiva da ginástica, está associada aí principalmente à ginástica artística, à ginástica de solo, à ginástica rítmica. E aí o que a gente quer destacar em relação à ginástica? Primeiro, a sua relevância ao desenvolvimento das capacidades físicas. E aí nós vimos que a ginástica vai ser importante na resistência, na força, no equilíbrio, na coordenação. Verificamos os inúmeros benefícios da ginástica para a minha vida, né, na minha vida cotidiana, no meu dia a dia. Aprendemos a reconhecer o porquê que é importante a gente não deixar a ginástica fora da nossa vida. Falamos também sobre o significado da ginástica de condicionamento. E aí nós demos ênfase à arte de exercitar o corpo, aprimorar as capacidades físicas e a eficiência neuromuscular. Pensando essa ginástica com fins estéticos, fins esportivos, fins de saúde e fins de lazer. E aí nós fechamos a nossa revisão. Agora eu quero que você venha aqui comigo, eu vou tirar o slide, porque agora nós vamos fazer o quê? É a hora do nosso mexa-se. Então a gente tem um mexa-se aí para você, vou apresentar para você o que vocês vão fazer aí na sala, e aí eu quero que você me mande um vídeo sobre esse registro. Então acompanhe aí comigo, nosso mexa-se na tela para você. Qual que é a proposta do mexa-se então? Você vai fazer uma estação de práticas. Veja bem, você vai registrar isso. A ideia é o quê? Fazer um exercício funcional. Então, você vai começar o seu exercício com o polichinelo. Fez o polichinelo, ok. No segundo exercício, você vai subir e descer um degrau. Se você não tiver esse degrau na sua escola, você simula a subida e a descida do degrau, não tem problema, faz só uma simulação. Depois, você vai ficar na posição de prancha e finalizando, você faz o pular a corda. Professor, e se eu não tiver a corda? Simula também que está pulando a corda. Então, vem aqui comigo só para a gente demonstrar rapidinho. Professora, não está nem podendo muito fazer exercício porque eu fraturei meu pé recentemente, então não estou podendo fazer. Mas vem aqui comigo, mostra o cenário que a gente vai tentar fazer uma simulação bem rapidinho. Não vou pular, mas vou simular. Então você foi aqui, fez o polichinelo,
exercício de polichinelo, 1 minuto no polichinelo. Terminou 1 minuto no polichinelo, você vai simular que está subindo um degrau, subindo e descendo degrau, subindo e descendo degrau. Você pode fazer só esse movimento de vai e volta, e se você tiver o degrau, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, 1 minuto. Fez esse movimento 1 minuto, aí você vem para a posição de prancha. 1 minuto na prancha. Terminou 1 minuto na prancha, pulando, corta. Se você tiver a cordinha, ok. Se não tiver, só simula que tá pulando. Você vai fazer isso 4 minutos. Professora, eu tenho que fazer rápido? Não. Você vai fazer devagar, vai respirar. Nós já aprendemos que eu preciso ser aeróbio, então você vai fazer numa intensidade moderada. Professora, se eu fizer muito intenso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir concluir. Você vai ficar aí muito ofegante, muito cansado e não vai conseguir concluir o circuito. Faz esse exercício, manda pra gente que eu tô curiosa. Eu e a professora Iris amamos quando vocês mandam os vídeos pra gente mostrando como que tá o Mexa-se aí na sua escola. Fechamos o nosso Mexa-se, agora nós vamos para a atividade de sala e já já a gente volta fazendo a correção. E estamos de volta, fazendo correção. Tenho certeza que você já suou, já cansou, já tomou água, já se divertiu muito, já identificou que todos esses movimentos são parte da ginástica, já entendeu que não dá para ter preconceito com a ginástica, gente. Não dá para dizer que ginástica é isso, ginástica é aquilo. Nós entendemos o porquê que a gente precisa dar valor para a ginástica, certo? Agora nós vamos corrigir a nossa atividade. E aí tem questões e eu tenho certeza que você vai gabaritar, que você acertou tudo porque você ficou sem piscar na aula. Vamos lá? De olho na tela, vamos corrigir agora a nossa atividade. Então nós temos como primeira questão: a ginástica, enquanto prática corporal, é dividida em ginástica competitiva, ginástica de condicionamento e ginástica de conscientização corporal. Com relação à ginástica competitiva, é correto afirmar que constituem exemplos. Nossa, essa daqui tá muito fácil. Olha, tá fácil demais. Então aqui eu quero os exemplos do que seria uma ginástica competitiva. E aí nós vamos começar a eliminar. Eu vou começar na letra E. Aqui eu falo abdominal, glúteo e perna. Então, exercícios que nós chamamos de gap, né? Que seria o gap de glúteo, o A de abdominal, o G de glúteo, né? O A de abdominal e o P de perna, que é o gap. Gap são exercícios de condicionamento, ginástica de condicionamento. Não é competitiva, então eu já consigo eliminar. Aí nós temos aqui a D, pilates e musculação. São exercícios, ginásticas de condicionamento, são exemplos de ginástica de condicionamento, mas não tem especificamente fins competitivos, né? Então a gente já elimina também, que não é o que a gente está procurando. Aí vamos para a letra C, que fala aqui, ginástica aeróbia e step. Também são ginásticas de condicionamento, mas não tem uma finalidade propriamente dita de competição. Então a gente já elimina. E aí nós temos ginástica localizada e acrobática. Opa! Acrobática é um tipo de ginástica competitiva, mas a localizada não. Então a gente já elimina aqui. E qual que é a nossa resposta correta? Ginástica rítmica e artística. Muito fácil essa questão. Tenho certeza que todos acertaram ela de olho fechado. Vamos seguir para a próxima? Questão 2 agora. Vamos analisar o enunciado. Com relação aos significados, benefícios e aplicabilidade da ginástica na sociedade contemporânea, pode-se afirmar que no comando da questão, eu preciso agora que você analise qual que é a afirmativa correta.
Isso em relação ao sentido, ao significado, às representações da ginástica nessa sociedade contemporânea. Então agora nós vamos analisar cada afirmativa e aí nós vamos buscar a afirmativa que está correta. Vamos analisar agora? Acompanha comigo aí no slide. Então nós temos a letra A. Ginástica na atualidade é conhecida como educação física, ginástica médica ou terapêutica. Opa, a gente já consegue dizer que essa daqui não é o que a gente está procurando. Por quê? Porque está falando o termo atualidade. Na aula nós falamos que teve um momento na história que a ginástica foi associada como educação física, mas isso foi no passado. Na atualidade, ela é parte das práticas corporais da educação física. Então a gente já elimina a que não é o que a gente está procurando. Vamos analisar a B. A ginástica visa a formação do corpo e dispensa o uso de implementos, de equipamentos. Aqui eu estou dizendo que ela visa a formação do corpo. Só que nós aprendemos na aula que eu posso utilizar a ginástica com equipamentos ou sem equipamentos. Então, portanto, ela não dispensa. Eu posso utilizar. Então, não é a alternativa que nós estamos procurando. Vamos analisar C. A ginástica, enquanto conjunto sistematizado de movimentos corporais para exercitar o corpo, tem a finalidade exclusiva de condicionamento físico, estética e saúde. Aqui a gente consegue dizer que também não é essa, por quê? Porque a finalidade da ginástica são várias, Deixa eu só tirar esse marcadorzinho aqui. Então, a finalidade da ginástica são várias, ela não é exclusivamente condicionamento físico. A gente viu, inclusive, que ela trabalha a integração social, o relaxamento, o encontro com o eu, a consciência corporal. Então, não é exclusivamente condicionamento físico. Então, não é o que a gente está procurando. Vamos analisar as outras duas afirmativas. E aí nós temos a D. A ginástica é uma forma de exercitação, então vamos lá, que promove a consciência corporal, eficiência no controle do domínio do corpo em situações cotidianas, como atividades físicas, esportivas, danças e jogos. Que lindo, Essa afirmativa aqui diz tudo que a gente estudou na aula sobre ginástica. Realmente, ela vai trabalhar a consciência corporal, o domínio do corpo, ela vai estar presente em situações cotidianas, vão estar associadas a diferentes práticas. Então, essa com certeza é o que nós estamos procurando. Mas por que não é a E, professora? Vamos analisar a E. A ginástica visa o aprimoramento da eficiência neuromuscular para execução específica de movimento complexo. Aqui eu estou dizendo, estou limitando na verdade, Aqui eu limito, dizendo que a ginástica ela visa o aprimoramento, mas o foco é a execução específica. Então aqui eu consigo eliminar ela porque ele limita o universo da ginástica. Ele diz que é apenas a execução específica, direcionado à execução específica de movimentos complexos. Então, eu consigo dizer que no universo aí da ginástica na contemporaneidade, ela não é só isso. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Vamos à próxima questão? Acompanhe aí comigo sem piscar. Tenho certeza que você está gabaritando. Vamos lá para a próxima. Questão 3 na tela. Acompanhe aí comigo. Questão 3, nós temos um comando. Então, vamos analisar agora esse nosso texto inicial. Sabendo que o movimento funcional aprimora a habilidade de movimento, a força da região do tronco e a eficiência neuromuscular, aí nós temos aqui o uso do termo funcional correspondente, aliás, aqui está corresponde, esquece esse dente aqui, corresponde especificamente. Aí nós temos 3 afirmativas. Movimentos realizados em aparelhos de musculação, movimentos naturais do ser humano presentes na vida diária
e movimentos realizados com o peso do próprio corpo e ou acessórios. Então vejam bem, isso aqui está muito fácil, né? Então o enunciado da questão, ele fala sobre movimento funcional. E aí você tem que analisar nas afirmativas o que corresponde. Quando a gente fala de movimento funcional, e aí eu quero que você lembre, vai estar associado a movimentos que estão em aparelhos de musculação, em movimentos com implementos, vão estar associados a movimentos naturais, vão estar associados a movimentos do cotidiano. O que vem quando a gente fala do movimento funcional? E aí nós temos que analisar essas 3 afirmativas. Tenho certeza que você já sabe da resposta. Agora vamos descobrir qual que é a resposta correta? Acompanhe aí comigo. Então nós temos, na afirmativa 1, eu estou dizendo que são movimentos realizados em aparelhos de musculação. Então aqui eu já consigo eliminar, por quê? Porque eu estou falando de movimento funcional, é movimentos da vida diária, do cotidiano. Então não são movimentos ali que são realizados propriamente dito ali numa academia, né, num aparelho de musculação. Nós temos a afirmativa 2 que diz movimentos naturais do ser humano. E aí ela diz no final, presentes na vida diária. Então esse aqui já me remete ao que nós chamamos do movimento funcional. Ele também diz que podem ser movimentos que são realizados com o peso do próprio corpo ou com acessórios. E aí lembra que a gente pode usar um halter, a gente pode usar uma barra, a gente pode usar uma bola, pode usar uma corda. Então faz sentido nesse contexto do movimento funcional. E aí, qual que é a nossa resposta correta, né? Quando a gente fala sobre o movimento funcional, o que está correto? Então, está correto a 2 e a 3, que é a nossa resposta correta. Então, vem aqui comigo. A gente fechou, então, 3 questões aí relacionadas à parte mais de marcar, né? São as questões objetivas. Agora, a professora sempre traz uma questão aberta, uma questão dissertativa, para vocês poderem responder, treinar a escrita de vocês, preparar também para avaliação, porque na nossa avaliação tem questão aberta, começar a escrever também, porque no Enem também tem escrita, redação, treinar essa escrita. Então agora a nossa próxima questão é uma questão aberta. E aí a gente vai ter a explicação dela e em seguida eu dou o comando. Então fique esperto aí, porque a professora já está querendo ver, né, a resposta de vocês. A gente gostaria que vocês mandassem, compartilhassem com a gente como que está o textinho das questões abertas, o que vocês estão escrevendo, quais são as ideias, para que a gente também possa contribuir com esse momento da escrita de vocês. Então vamos lá? Vamos para a nossa última questão da aula de hoje? Acompanha comigo aí. Então, nós temos a questão 4. Então, tem um enunciado. Lembrando que ela é uma questão aberta, uma questão dissertativa, né, para você responder. Então, vamos lá. Antigamente, a ginástica caracterizava-se como sendo uma prática educativa que visava a formação do corpo. Atualmente, trata-se de uma prática corporal que propicia inúmeros benefícios para as dimensões físicas, social, mental do indivíduo. Isso porque, de forma específica, a ginástica abrange todos os músculos e faz com que o praticante desenvolva as capacidades físicas essenciais para o desempenho de inúmeras atividades. Só esse texto já diz muito, né, do que a gente estudou na aula. Então vamos lá para o comando. Presta atenção no comando. A partir do texto, descreva os tipos e características das capacidades físicas desenvolvidas e ou aprimoradas com a prática dos movimentos de ginástica. Então vem aqui agora. Muito fácil, né? Então, o enunciado, o texto base, trouxe todo um contexto da ginástica, desde a antiguidade até a atualidade. E agora a gente pede para você trazer os tipos e as características das capacidades físicas, que são as capacidades físicas que são trabalhadas na ginástica.
Então, na aula nós trabalhamos 4 capacidades físicas, trouxemos um conceito, como que você consegue diferenciar, e agora é o seu momento. Você vai colocar no papel quais são esses tipos e quais são essas características. Como a professora disse, a gente sempre traz uma chave de resposta. Só que essa chave de resposta não é a resposta ali, professora, eu tenho que deixar dessa forma, porque senão não está certo. Não, é uma chave de resposta, é uma referência para você saber se está no caminho ou não. E aí o que a gente pede? Não cola a chave de resposta. Tenta responder com as suas palavras, coloca o que você entendeu, porque esse momento da aula é o seu momento de aprendizagem, é o momento que você sabe se aprendeu ou não o assunto. Então agora eu vou subir a chave de resposta, mas olha o nosso combinado, nada de colar a chave. Tenta responder aí com as suas palavras. Então vamos lá? Acompanha comigo aí no slide. Então a gente tem aqui a nossa chave de resposta. Então nós temos resistência, força, equilíbrio e coordenação. Então aqui são os tipos, de capacidades físicas que nós trabalhamos, e aí você percebe que vai ter uma distinção aqui do que é cada uma, conceitualmente falando, o que seria a força, o que seria o equilíbrio, o que seria a coordenação, e aí você vai produzir isso na forma de texto. Aí você diz assim, professora, mas aí não está na forma de texto. Eu posso apresentar desta forma na minha resposta? Não, você tem que usar o seu processo criativo. Aí é uma chave de resposta, é uma referência para você poder saber exatamente como que, se você está no rumo ou não. Então, o professor, quando for olhar o seu texto, for corrigir a sua produção, ele vai usar essa chave de resposta como referência. O ideal é que você produza um texto com sentido, com uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, que você consiga elaborar esse texto bem elaborado para que você tenha realmente essa aprendizagem efetiva. Lembrando novamente que é só uma chave de resposta, ok? E aí avançando, nós chegamos na hora da nossa prática. A hora que você vai vivenciar aí em loco a aula de educação física prática. Nossa aula de hoje é uma aula de ginástica. Então você vai desenvolver essa aula, vai mandar o seu vídeo. Na verdade, você tem que mandar 2 vídeos pra gente. Professora Iris e professora Elisângela. Nós amamos quando vocês mandam esses vídeos pra gente. Então, vocês vão mandar o vídeo do Mexa-se, da aula de ginástica, e o vídeo da aula prática da aula de ginástica. E de brinde, nós vamos mandar pra gente a resposta da questão, A gente quer saber como que vocês estão respondendo as questões abertas. E aí a gente vai encerrando por aqui, desejando para vocês uma boa prática, um abraço aí para os professores presenciais, mandem os registros para a gente, já estamos finalizando nossa unidade, próxima aula é a nossa última aula da unidade, e aí a gente já fecha a nossa unidade 2, aí vai vir só revisão para avaliação e a nossa recuperação. Beijo no coração e até a próxima!